Do Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, estamos aqui solicitando o Teu amparo, a Tua inspiração, para que nós possamos realizar mais uma das nossas doutrinárias, trazendo conhecimento das Tuas leis, das Tuas mensagens, para que nós possamos progredir, nos aprimorar e caminhar cada vez mais ao Teu lado, pensando, falando e agindo no bem. Que nós, com a Tua ajuda, Pai, possamos fazer da nossa rotina diária um hábito de pensar no bem, de realizar o bem, de realizar boas obras, de caminhar lado a lado com os nossos parceiros de jornada, ajudando, colaborando para que os nossos dias sejam melhores. Ampara-nos, Mestre. Permita que os Teus mensageiros de luz estejam aqui conosco, para que nos orientem, especialmente o nosso convidado de hoje, o nosso irmão João Freitas, para que ele possa fazer a sua exposição com tranquilidade, com amorosidade e nos imbuir de conhecimentos do Teu Evangelho, das Tuas mensagens de amor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Assim sendo, irmãos, a Sociedade Espírita José Pititinga, neste mês de grandes realizações em benefício da coletividade, como foi feito hoje, capitaneado pelo nosso presidente Edson. Infelizmente, eu não pude comparecer, mas a coleta de donativos para o Natal e todos aqueles que mais necessitam. Que nós continuemos durante esse mês e durante todos os dias de nossas vidas a colaborar, a coletar não só mantimentos, mas bons sentimentos, boas ações em benefício de todos. Nós queremos, com todo prazer, chamar o nosso irmão João Freitas para que ele nos beneficie com mais uma de suas maravilhosas palestras. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Mais uma vez juntos aqui para o nosso encontro dominical. E sempre no papel de palestrante, alguns temas são um pouco mais difíceis, outros menos difíceis, mais fáceis a gente nunca tem. E uma das tarefas talvez que é mais sensível a quem faz palestra, a quem abraça esse caminho, quem faz vídeo, enfim, que vem refletir um pouco dentro da nossa caminhada, é às vezes mexer em feridas que a gente não quer mexer, mas nunca sem deixar de lado, nunca abandonando o respeito, nunca abandonando o carinho e sempre se colocando também no papel de um caminhante dentro do tema escolhido.
E o convite de hoje foi para falar sobre o sofrimento vai acabar algum dia? Será que um dia o sofrimento da gente acaba? E por que esse tema talvez fosse mexer em feridas, fosse mexer em coisas que talvez incomodem, e se incomoda é porque a gente precisa ter atenção. Inicialmente eu preparei a palestra toda sem fazer consulta a materiais. Eu ia trazer a palestra, trazer alguns temas, cheguei a preparar algumas coisas, mas depois eu fiz não. A gente vai refletir dentro do que a gente abraça como caminhada de fé. E quem responde a essa pergunta, se o sofrimento um dia vai acabar, a resposta é relativamente simples, mas colocar em prática que é difícil. Quem vai responder para a gente hoje, quem está guiando a gente hoje, é o nosso livro mais essencial, mais inicial de todos, que é o Livro dos Espíritos, né? Então eu começo lá pedindo ajuda lá na questão 1006. Podem durar eternamente os sofrimentos do espírito? Os espíritos respondem: não há dúvida de que se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres, tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste ele faz mau uso, sofre as consequências. Espírito São Luís. Então aí já nessa primeira resposta a gente já percebe. O sofrimento vai acabar um dia. Mas quando? Não tem data. Porque depende de quê? De cada um de nós. O sofrimento é uma consequência para as escolhas equivocadas que nós, como espíritos em aprendizado, como espíritos em evolução, ainda fazemos. Nós fazemos escolhas erradas e não temos como fugir da consequência. O nosso livre-arbítrio é absoluto em relação às nossas escolhas. Nós podemos fazer tudo dentro do nosso livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém, porque as consequências virão. E essa consequência se apresenta, na mais das vezes, como dor e sofrimento. Então o sofrimento vai sim acabar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, uma mensagem de futuro feliz, mas estamos caminhando perigosamente numa caminhada acomodada. Nós estamos esperando datas em que a mudança virá, como se nós estivéssemos sentados na janela do avião, e hoje isso é um perigo, porque gera uma polêmica danada, né? Sentar em janela de avião agora, esperando acontecer a mudança, mas os agentes da mudança somos nós mesmos. O sofrimento vai acabar para cada um de nós no dia que nós abraçarmos a mudança necessária. A mudança pelo caminho da evolução que tanto espera por nós. Que todos somos fadados a seguir e alcançar. Mas que nós vamos atrasando, fazendo ali escolhas erradas, e nisso vamos deixando para depois. E muitas vezes nos apegamos, nos acomodamos, não fazemos as mudanças que precisamos, vamos deixando para depois e vamos esperando datas, momentos, que só vão acontecer se a mudança individual refletir na mudança coletiva e aí sim nós chegarmos a sentir menos o sofrimento, a sentir menos as dores. É esse o momento em que a gente vai começar a ver as coisas mudando. Então sim, gente, o sofrimento vai acabar.
mas não depende dos outros. Depende de cada um de nós. Ainda no livro dos Espíritos, está na parte 4ª do capítulo 2. Na pergunta 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado, né? Porque a gente às vezes fica ali, poxa, mas eu já estou fazendo tudo de bom, já estou fazendo tudo bem, já estou buscando a minha reforma íntima, já estou fazendo as mudanças que eu preciso. E muitas vezes a gente vê assim, poxa, a gente olha pessoas que a gente tem como referência do bem, da coisa positiva, e a gente vê aquela pessoa sofrendo. Então, em que se baseia a duração desses sofrimentos? Porque muitas vezes o sofrimento passa para a gente a impressão de injustiça. Mas lembremos que Deus é infinitamente bom e justo. Então, não há sofrimento sem uma causa para aquele sofrimento. Algumas passagens dos nossos 5 livros básicos, às vezes a gente faz uma interpretação equivocada, porque a nossa linguagem, principalmente a língua portuguesa, é cheia de nuances, e muitas vezes a gente vê passagens que dizem que Deus impõe o sofrimento, mas ele impõe pelas suas regras, a gente que não segue. E a gente muitas vezes distorce, tomando como um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Quando a passagem trouxer lá que Deus impôs alguma coisa, é porque ele disse a regra. Se a gente seguisse a regra, não teria sofrimento. Como a gente não seguiu a regra, veio a imposição da culpa, mas não diretamente. Percebem como a gente às vezes distorce e coloca Deus como culpado quando a opção é nossa? E aí a gente pergunta nessas aparentes injustiças, por que essa dor que não acaba, uma pessoa que é boa e justa está sofrendo? Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Mais uma vez, uma passagem pelo Espírito São Luís. De novo, quem determina a duração do tempo do sofrimento e da dor? Nós mesmos, através das nossas atitudes, das nossas escolhas. Não é um tempo que a gente diz assim, não, minha dor, eu vou sofrer 2 anos. Não é assim. Seria ótimo se fosse assim, mas nós não temos maturidade para isso. É fruto das nossas escolhas também. À medida que nós nos esforçamos para mudar de atitude, o sofrimento começa a diminuir. Cada segundo que a gente insiste na dor, o sofrimento aumenta proporcionalmente. Então, essa duração do tempo em que se baseia é no tempo necessário para a nossa melhora. Quantas vezes a gente insiste num caminho equivocado e continua ali teimando, na próxima eu melhoro, não é agora. A gente tem que começar já. Não vamos conseguir todas as vitórias. Não vamos nos iludir, também nos cobrar uma perfeição que ainda está espiritualmente distante da gente. A gente está no começo da caminhada. Mas a gente tem que começar a tentar já. Porque muitas vezes a gente pode não conseguir essa melhoria que nós estamos precisando fazer, mas o nosso esforço sincero já vai contar a nosso favor. A gente pode ainda estar fazendo alguma coisa errada, mas estamos nos esforçando para mudar de verdade, e isso já vai levar em conta na hora de amenizar o nosso sofrimento e a nossa dor. Por isso que a gente tem que começar já. Não vamos dar desculpa que eu não consigo, eu não posso, é mais forte do que eu. Lute sempre. Se você não conseguir, não tem problema, isso vai contar muito para você. Agora lembrem-se, não é aquele tentar de verdade só para a sua cabeça. Porque para a espiritualidade não tem como enganar nada. A gente pode enganar enquanto está encarnado. A gente pode enganar aqui enquanto está passando essa vida aqui, passar despercebido dos outros irmãos.
Mas para a espiritualidade não tem engano. A gente já comentou aqui a técnica parda da percepção, da análise, da reflexão, da decisão e da ação. E nessa mesma, quando a gente falou sobre esse tema, a gente também falou sobre como é que a gente vai mudando com o tempo. Que muitas vezes a gente comete um erro aqui, mas reconhece, já tenta corrigir, amanhã comete de novo. Mas se fizer de forma sincera, vai continuar atento, vai continuar tentando mudar e no dia seguinte errar de novo. Mas com o tempo, o erro de um dia passa para 2. De 2 dias passa para uma semana. De uma semana passa para um mês. E daqui a pouco, quando você menos percebe, você olha para trás e você deixou aquele erro para trás. Aquele erro que você disse que nunca ia conseguir melhorar ou mudar nessa passagem terrena. Então, por isso que o nosso esforço tem que ser o mais sincero e verdadeiro possível. O tempo todo. Mas de forma leve, porque a mensagem do Espiritismo é leve. A gente consegue chegar lá. Mas vamos reconhecer como em evolução, como em construção, como em evolução, né? Que a gente está mudando as coisas agora. Se a gente está reclamando do sofrimento, vamos olhar para nós mesmos. O que é que a gente está fazendo de errado? E na fé que a gente abraçou, não esqueçamos. Quanto tempo dura a nossa vida? A eternidade. Que a vida do Espírito é toda a eternidade. Então, se hoje eu olho para mim mesmo, percebo que estou sinceramente, sem fingimentos, fazendo a minha parte, fazendo a minha escolha e estou sofrendo, é nesse momento que eu vou demonstrar minha fé na multiplicidade das nossas existências. Provavelmente esse sofrimento, que aparentemente é injusto hoje, vem de escolhas passadas que nós não tivemos a oportunidade de resgatar naquele mesmo momento. Porque nós podemos errar agora e compensar agora. E evitar o sofrimento futuro. Se nós errarmos e conseguirmos perceber e corrigirmos esses erros, a gente não vai ficar acumulando dívida à toa. Deus não deixou essa mensagem para a gente, de que a gente vai sofrer porque tem que sofrer e acabou. E acho que às vezes a gente está romantizando e até namorando-se pelo sofrimento. Né? O sofrimento ele vem porque nós escolhemos, mas nós também podemos abreviar. Mas por decreto, por decisão, porque eu vou dizer agora eu determino e pronto? Não. Sempre através das nossas escolhas, das ações que nós tomamos no nosso dia a dia. E é esse ponto que eu falei que é um pouco ingrato, porque determinada passagem aqui a gente vai ver o quanto a gente precisa mudar. O quanto é simples a nossa caminhada e o quanto de penduricalhos a gente está colocando na nossa caminhada. E graças a Deus eu fui inspirado a não falar sobre isso sozinho. Está lá no Livro dos Espíritos. Mesmo puxão de orelha, está lá no Livro dos Espíritos. Parte 4 ainda, capítulo 2. Continua os Espíritos. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, mas que já fica claro que não serão por toda a eternidade. Acho que a resposta é muito clara. Agora, a atitude do que a gente tem que fazer é o teste de fogo da gente. São elas aí para mudar. As penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como destaque virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. É esse o Deus, é o Deus do perdão.
O nosso Deus não é vingativo. O Deus que abraçamos é Deus de amor infinitamente, incondicionalmente. E a gente professa tanto a fé nesse Deus, mas cadê a nossa prática? Porque o Deus da ferida de hoje é esse, a nossa prática do amor. A nossa prática das virtudes primordiais. Nós estamos falando muito de amor, mas nós estamos praticando o amor? Nós estamos falando muito de caridade, mas estamos praticando a caridade? Hoje se salvaram um monte de almas, graças a Deus. Né, seu Edson? Nesse movimento da caridade. E é assim, aos pouquinhos a gente vai. Né? É assim, na prática. Que a gente tenha a teoria, que a gente tenha um momento da reflexão, porque é importante. Para a gente parar e pensar quantas respostas eu buscava, quantos puxões de orelhas eu só tive quando eu parei para refletir, quando eu parei para ouvir uma palestra, para assistir um vídeo. Quantas certezas eu tinha de que estava no caminho certo, e como diz uma de nossas irmãs, não está aqui agora, né? Leva aquele potoco ao ver um vídeo, a ler um livro, a ver uma palestra, e digo assim, eita, estava tudo errado, deixa eu corrigir meu rumo aqui. A gente está faltando a prática, ó. A misericórdia, nós estamos extremamente frios. Em nome de uma evolução, nós estamos frios com os nossos irmãos. Nós estamos vendo o sofrimento e ele não nos toca mais. Porque a gente diz simplesmente, não posso interferir a escolha do irmão. E quanto às vezes naquele sofrimento está testando a gente e não o irmão. Quantas vezes nós estamos sendo testados e aquele irmão que está sofrendo está sendo um instrumento para ver até onde vai a nossa misericórdia. A nossa capacidade de olhar o outro com um olhar puro de irmãos numa caminhada igual a nossa. Continua a resposta, ela não termina aqui. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haveria contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda aí a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença. A cada um segundo as suas obras. E cuidado, porque nós nos arrogamos do papel de supremos juízes. Cuidado para não julgar alguém que sofre como alguém que errou muito. Quem somos nós para medir o tamanho do erro do outro? E quando vemos pessoas em sofrimento, quando vemos pessoas que dentro do que estudamos está seguindo num caminho incorreto, nós deixamos de lado toda a misericórdia. E só olhamos com o olhar da suprema justiça, sem uma gota de piedade, sem um olhar diferente para aquele irmão. Ai de quem errar perante nós, supremos espíritas julgadores, porque nós estamos nos tornando frios nesse julgamento. E se alguém comete um erro, a gente acha que não é mais capaz de fazer nada de bom, que só o aguarda o sofrimento. Eu sempre gosto de tocar quando toca nesse assunto. Quem de nós abraçaria um irmão que saiu de um presídio? A gente desconfia o tempo todo dele. A gente não dá a ele a chance de ter se arrependido e ter mudado. A gente só olha para ele. Quantas vezes assistindo televisão, nós já vemos notícias de mortes, de assassinatos, de roubos, e nós pedimos aquela justiça a ferro e fogo para aquele irmão. E eu não estou dizendo aqui, gente, que se deixe de lado o sofrimento. Não, está aqui. Se nós fizemos escolhas erradas, vamos passar pela devida provação. Mas quantos de nós é capaz de fazer uma prece por quem errou? Uma mínima prece. Se não podemos sequer ir na atitude,
né, física, de alguma forma prover o auxílio. Às vezes aquele irmão queria conversar, aquele irmão foi traído, aquele irmão foi abandonado, aquele irmão sofreu de alguma forma, nada que justifique o erro que ele cometeu. Mas ele é um espírito em evolução como nós. E por estarmos nessa vivência, já longe desse aprendizado, já saindo desse aprendizado, de erros tão básicos, nós nos colocamos superiores a esses irmãos. Eu ainda não falei no nome, porque ele vai aparecer muito, mas aquele que a gente chama de supremo guia da gente, a gente muitas vezes não segue o exemplo dele. Mas ele na cruz disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo na casa do meu pai. O ladrão. O ladrão que se mostrou arrependido, que entendeu o recado. Mas ele não disse que o outro estava danado à tentação eterna, não. Aquele outro também vai, mas só não ia ser no mesmo dia. Em algum momento também iria encontrar Jesus. E todos os seus algozes, e todos aqueles que nos machucam de alguma forma. E quantas vezes nós machucamos os outros? Então não dá para pensar em sofrimento. A gente está julgando o nosso sofrimento e o sofrimento alheio por um parâmetro equivocado. Nós estamos nos afastando da principal mensagem que é pedida da gente: a mudança de atitudes. Para conosco, no sentido das nossas mudanças pessoais, e para com o outro. Eu sempre falo, se fosse para a gente aprender sozinho, a gente não vive em sociedade. A gente encarnaria cada um numa pequena ilha, com tudo para a gente viver sozinho, isolado, e acabou. Mas quando a gente vive juntos, é para aprender a amar. Amar quem a gente gosta é fácil. Amar quem nos machuca é que é o teste de fogo. Como é que eu posso perdoar se ninguém me magoar? Como é que eu aprendo a perdoar se não tiver a quem perdoar? A gente está acostumado a se auto-perdoar e muitas vezes deixando para debaixo do tapete os erros cometidos. Aquilo que eu falo, a resposta é só para calar a nossa consciência. É todo dia, gente, não vamos dizer assim: não consigo. Não consegue, tente. Mas eu não vou conseguir, tente de novo. E outra vez, e outra vez, e outra vez, até o dia que a luz encarnada sair dos seus olhos. Até o dia que o último ar dentro dos seus pulmões sair dentro de você. Que é isso que se quer da gente. De novo, vamos conseguir fácil? Mas não mesmo. Não vou mentir aqui não, porque eu não quero sofrer mais mentindo para vocês. Mas o importante é que a gente tente o tempo todo. Não conseguiu, tente de novo. Não deixe para lá. Tem coisas que a gente vai surpreender do quanto a gente vai avançar. Tem coisas que, infelizmente, vai ficar para depois. Mas por escolha sua, não. Continue tentando. Porque na hora que o aprendizado estiver de se consolidar, ele vai se consolidar. E aí é que vem, né, essa reflexão para mim. E é nesse ponto que eu disse assim: Jesus Cristo, eu vou ter que mexer nisso. E aí eu lembrei que não precisava ser eu trazendo a mensagem de uma opinião de João. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Obrigado, Deus, que me lembrou que tinha essa pergunta. Porque se fosse eu dizendo, eu já ia pôr o nome para a mediúnica. Está no Livro dos Espíritos a resposta. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Nós estamos perigosamente, está no Livro dos Espíritos, nós estamos perigosamente envaidecidos por abraçar a doutrina espírita. Nós não somos melhores do que ninguém por abraçar a doutrina espírita. Nós não somos eleitos que já estão garantindo a salvação por sermos espíritas.
Os irmãos de mediúnica falam o quanto de espírito está voltando, que foi espírita quando em vida e voltando em arrependimento por ter deixado passar a oportunidade. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção, que a gente está enchendo de coisas uma caminhada que é simples. Os espíritos não vieram dizer que o espiritismo é desnecessário. Se veio é porque nós precisamos, já falei. A gente tem que parar de vai descer. Quem sabe nós não somos a turma do fundão, que não aprendeu por todos os outros caminhos que já vieram antes, e precisamos que a espiritualidade nos desse o Consolador prometido, para ver se finalmente a gente aprende alguma coisa. A gente tem que se despir dessa vaidade, que é realmente muito tentador, porque a mensagem que o Espiritismo traz é muito bonita. É leve, ela traz uma outra conotação para tudo que a gente vive. Se a gente se permitir abraçar ele com verdade no nosso dia a dia, é uma mudança que a gente encontra fantástica. O sofrimento continua, as tentações continuam, mas é uma leveza que vem nos acalentar, vem nos dar esperança. E a gente começa a se perder nesse caminho, porque ficamos cegos pela vaidade. E aí eu trago, para além da doutrina que nós abraçamos como fé, eu trago também que a gente fique atento às mensagens que nós abraçamos dentro da doutrina espírita. Porque na vaidade da idolatria, na vaidade de achar que certos irmãos são melhores do que nós dentro da caminhada, por vezes caímos em armadilhas muito bem armadas pela espiritualidade. Eu tenho o maior respeito e admiração por nosso irmão Edson, nosso presidente aqui da casa. Mas ele é de carne e osso. Se amanhã chegar para mim uma notícia de uma queda, de um erro encarnado dele, o meu respeito e admiração não vai mudar nem um pouco. Porque eu não o idolatro. Eu apenas o tenho como um irmão encaminhado que tem muito a me ensinar. Como eu tenho vários daqui que eu conheço e convivo. Não é porque ele é o presidente da casa, não. Porque às vezes uma atitude de uma pessoa já torna para mim, eu disse que aquilo ali eu não sei fazer ainda não, eu vou aprender com ele ou com ela. Mas não o idolatro. Porque se eu idolatrar, na hora que ele errar, que ele falhar, eu vou sofrer, eu vou me frustrar, eu vou me afastar daquilo ali. E ao invés disso, se eu vejo um irmão que eu admiro, que eu gosto, que eu vejo com atitudes que são positivas, por qualquer motivo comete uma falha, para mim só fortalece o lado bom dele. Eu digo, não, eu sei que o irmão ou a irmã vão conseguir sair dali, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas nós estamos criando, e aí temos que ter muito cuidado com o que se diz espiritismo. Nós estamos bombardeados, principalmente pelas redes sociais, com práticas, com discursos muito bem construídos, mas que não são prática espírita. E que a gente, às vezes, fica atento ali a pequenos detalhes para perceber onde é que está a falha. Coisas que nos fazem, às vezes, não faz mal, mas nos faz estacionar. Coisas inócuas, coisas que não surtem o menor efeito. Porque é muito fácil perceber isso, mas a gente insiste, não sei dizer porquê aí, não cheguei a uma conclusão, em só manter no discurso e não colocar na prática. Porque nós tivemos o exemplo vivo do que nós temos que fazer para acabar com o sofrimento. E a gente não faz. A gente só fala dele. Idolatrando muitas vezes, que não devemos idolatrá-lo. Que é a figura de quem? De Jesus. Jesus deixou para a gente exemplo vivo do que tem que ser feito. Jesus ensinou para a gente o que é amizade. Porque as passagens de Jesus com seus discípulos, com sua família, é sempre uma passagem de alegria, de festejo. E eram espíritos evoluídos do mais alto escol. Se Pedro, com o ciúme que tinha, era de alto escol, imagine o que é de baixo escol. Se Tomé, na sua incredulidade, é de alto escol, me diga o que é de baixo escol.
mas eram espíritos que estavam dispostos a abraçar a mensagem, que abriram mão de si mesmos para dar continuidade à mensagem de Jesus depois que ele se foi. Se não tivesse esses homens e as mulheres também, né? Apesar de não ter no seu discipulado direto as mulheres, mas foi um papel fundamental, foi quem custeou a vida de Jesus nos seus 3 anos de apostolado. Foram as mulheres de posses daquela época. Isso não é muito falado. Vocês já pensaram que para manter Jesus e os discípulos alimentados, peregrinando para cima e para baixo, precisava de recursos? O papel das mulheres nesse ponto foi fundamental. E se não tivesse essas mulheres e esses homens dispostos a se reencontrarem consigo mesmos para fazer essa mudança, Jesus não teria encontrado o caminho naquele momento. Ele não escolheu os melhores dentre os melhores. Ele escolheu pessoas do povo. Ele escolheu um coletor de impostos, que era um dos mais odiados naquela época, para seguir a sua palavra, para divulgar a sua palavra. Jesus nos deu a mensagem de solidariedade verdadeira. Quantos de nós, estávamos comentando essa semana com o irmão sobre isso, quantos de nós abraçaríamos um irmão jogado na rua? Jesus abraçou os leprosos. E quantos de nós, né? Depois que saísse aqui desse encontro maravilhoso, todo mundo perfumado, cheiroso, cheio de boa energia, abraçaria um irmão que estivesse caído no chão na rua? Quantos de nós verdadeiramente, né, chegaríamos e pegaríamos ele sem nos preocupar se ele está fedendo, se ele está sujo, se ele está na sarjeta, e nós olharíamos ele como um espírito que está em sofrimento, que precisa de uma mão estendida? Jesus faria isso. Jesus abraçou leprosos. E vem aquelas velhas máximas sempre: no meu lugar, o que faria Jesus? Uma certa feita, tinha marcado com um aluno, não sabia onde era o local do meu curso, marquei ali no Catavento, que era um ponto bem conhecido da cidade, marquei ali, dali, e iria com ele andando até o curso. E ele acabou não aparecendo, mas veio depois, né? Só vim saber depois. Aí eu fiquei ali, sentei naquele banco ali para esperá-lo, e tinha aquele pessoal jogando os malabares ali. E aí, num determinado momento, ele parou e sentou do meu lado. Eu fiquei 2 horas conversando com ele. E olha que quem me conhece sabe que não vem me dar bom dia sem me conhecer, não, que eu não gosto de muito bate-papo fora de hora. Se você me conhece, até faz chegar, mas se não conhece, eu levo mais vezes demitido por isso, que eu não tenho muita paciência para conversar assim. Fiquei 2 horas conversando com ele. O aluno não apareceu. E eu nunca vi tanta coisa a ensinar como naquele espírito que estava ali. O desapego dele era algo assim que mexeu comigo por dias. Das coisas que ele falou, das coisas que ele fez, das escolhas que ele fez, certas e erradas. E aí, se a gente dissesse assim, conversa com aquele cara ali que ele tem muito a ensinar, será que a gente iria acreditar? Eu não sei se nem eu acreditaria se alguém dissesse. Porque muito de mim mudou nesse dia. A gente não sabe quem é o outro. E Deus mostrou isso, essa solidariedade, essa simplicidade de se aproximar de quem quer que fosse. Todos temos a ensinar e todos temos a aprender. Essa essência, gente, eu quero reforçar bem antes de prosseguir, essa essência de deixar de lado um monte de coisa desnecessária, ou coisas que têm sua importância, mas quem está atribuindo uma importância muito maior, e que nós nos afastamos da essência que Jesus deixou para a gente. A gente está dando importância demais às coisas que são instrumentos para o nosso aprendizado e deixando justamente o aprendizado de lado. É isso que eu quero reforçar aqui nesse finalzinho de palestra, de que nós precisamos nos reaproximar daquilo que a gente fala todo dia, que é o que a gente abraçou para seguir, que é o modelo de Jesus. Nós dizemos, mas não praticamos. A gente precisa... Obrigado, meu irmão. Já diminuiu o seu sofrimento, viu? Não pense que não, mas já diminuiu. Estou brincando assim, gente, mas é das pequenas atitudes que são observadas de nós.
São os pequenos gestos, sabe? Aqui não foi um pedaço de papel que me enxugou, não. Foi uma mão cheia de carinho que me enxugou. E é isso que muda a vida da gente, sabe? É essa simplicidade que a gente tem que reencontrar. É esse gesto de amor por todos que Jesus deixou para a gente e a gente está se afastando. João, é fácil então diminuir o sofrimento? Você não segue o modelo de Jesus? Então siga ele de verdade na prática. Volto a dizer, a gente vai conseguir botar tudo em prática? Não. Mas vamos parar de deixar de lado. Não se preocupe se você tentar e não conseguir. E até o fim da sua vida você continuar tentando. Desistir é pior. Continue tentando, continue tentando. Não importa se tiver um monte de gente apontando o dedo, dizendo, ia pra lá, errou, ó, é errado, errado. É difícil. Mas siga em frente. Isso dá um ânimo, isso dá uma esperança, sabe? Isso mexe com a gente de uma forma que não dá para descrever. Só a gente vivenciando, sentindo na pele. Jesus nos deu o exemplo da verdadeira caridade. A verdadeira caridade, a caridade material é necessária e muito no mundo que a gente vive. Mas nem ela a gente às vezes faz direito. A gente às vezes pode auxiliar o irmão, mas a gente fica medindo os limites do que a gente pode fazer. E quando a gente às vezes percebe que você se dá ao máximo, com verdadeira intenção e com fé em Deus, o efeito disso é uma caridade que não tem valor, que não dá para medir o valor desse gesto. Mas principalmente a caridade espiritual, de abraçar um irmão que está apedrejado por todos. Lembra o que Jesus fez com a mulher adúltera? Né? Ele pensou, deu aquela solução, que eu sou fã de Jesus nas soluções que ele dava para as coisas. Sabe? Ele dava assim cada resposta, cada lição. E quando ela procura ele, né, no final, ele só faz dizer, vá e não peques mais. Ele não ficou depois remoendo, viu? Sabe porque você está passando por isso? Porque você errou, você fez uma escolha errada. Gente, a gente às vezes já está, sabe, saturado de saber, já está se culpando porque errou. Aí vem um irmão que se diz, né, dono de uma boa vontade. Olhe, você sabe que você está passando por isso, você errou. Eu vou dizer que eu já passei por isso, que nessa hora a minha construção foi toda por água abaixo, porque quando Deus já estava ali, consciente, sabe, sabendo, no momento frágil, veio alguém e disse, você sabe, né, que você está por isso, porque você quis, minha vontade foi no pescoço da pessoa. Sou humano, estou em construção, respirei, passei dias com raiva da pessoa, tirando aquela energia ruim, né, tirando aquilo que eu disse, não é a escolha do outro que tem que julgar a minha, que eu tenho que pautar a minha. Mas quantas vezes é assim que a gente faz? Quantas vezes a gente vai, o outro já está no chão, a gente termina de pisar assim, peraí que não afundou direito não, peraí, deixa eu pisar aqui. Dizendo que está ajudando. Dizendo que está ajudando na evolução desse espírito. Não, está vendo o outro sofrer, dói. Mas foi escolha dele, mas dói, é meu irmão, não quero ver meu irmão sofrendo. Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça, que você vai evitar o sofrimento, né, e evitar o aprendizado do outro. Às vezes a dificuldade está nisso, de saber separar um momento do outro. Sabe? Mas é aquela coisa assim, estou vendo o outro errar, me dói. Mas às vezes eu tenho que esperar para poder agir. Mas sem nunca perder a visão de que é um irmão em sofrimento. E que dentro dele tem um irmão em evolução. Essa lição, para que fique bem claro, eu não vivi na vida nossa em sociedade, não. Deus me deu uma missão aqui na Terra que me ajuda um pouco nisso. Que é quando eu vejo um aluno indo por o caminho errado. Né? Deus me deu essa vocação de ser professor, não tive filho, aí tenho filhos aí, cada ano eu vou parindo mais uma leva de filhos que entra na minha vida. E aí cada um que não faz a escolha certa me dói. Eu tento todas as ferramentas para ajudá-lo. Mas tem um momento que tem que ser a escolha dele. Se ele disser, não vou estudar, não posso fazer nada. Eu só tenho que aguardar a hora dele dizer assim, tio, me ajude aqui que eu não estou conseguindo. Aí a mesma coisa na vida da gente. Eu transporto muitas lições que eu tenho com meus alunos para a nossa vida em sociedade.
E é esse olhar, como eu tenho às vezes com meus alunos, sabe? Eu odeio que alguém diga que um aluno meu é um caso perdido. Que caso perdido? Apenas está fazendo a escolha errada, não é aquele momento, ele não está pronto ainda. Tem horas que eu tenho que esperar a escolha dele correta. Mas eu não desisto dele. E não desistir não quer dizer ficar tentando até o fim, não, porque tem uma hora que realmente a gente tem que entender e não intervir. Não é intervir para piorar. Mas está sempre... Vocês assistiram aqui Nosso Lar 2? Que Aniceto, né? Edson Celulari deixa transparecer, eu acho fantástico a expressão facial dele. Ele me passou uma imagem assim de estar sofrendo, querendo ir ajudar o outro irmão que está no umbral, mas ele sabe que ele não pode enquanto o outro não disser a palavra-chave. Me ajude, perdoe-me, socorro. Aí você vê que ele festeja aquele momento. É a mesma coisa na nossa vida. Que a gente saiba ter aquele olhar do Espírito, que olha para o outro e sabe a hora de agir. E sabe a hora de não agir também. Sem com isso ser frio, ser distante, ser insensível. Essa talvez seja a parte mais difícil para a gente. Saber separar um momento do outro. O Jesus que eu sigo, ele é indulgente. Como eu estava falando sobre o momento em que ele esteve com a adúltera. E em todos os outros momentos da vida de Jesus, e até na sua crucificação, quando ele diz, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Para que exemplo maior de indulgência desse do que na sua morte dizer perdoe eles não estão sabendo o que estão fazendo. Será que nós realmente tentaríamos, não estou dizendo faríamos, mas tentaríamos chegar perto desse exemplo? É esse Jesus que a gente está afastado que nos deixou uma mensagem de esperança, de uma vida nova, e que nos manda, séculos depois, o Espiritismo, para reforçar essa mensagem de que a vida continua, de que a vida vale a pena, de humildade. Nós precisamos refletir muito sobre a humildade. Nesses tempos de polarização política, é impressionante como a gente olha o irmão sem nenhuma humildade. Sempre com uma arrogância de estar certo da razão. E foi isso que Jesus ensinou para a gente. Porque Jesus passava uma mensagem de mansitude, de calma, de respeito. Mas provocando e nos pedindo, mudem, mudem. Esse sofrimento só demora de acabar porque nós estamos nos afastando da verdadeira fé. De que tudo tem um caminho e um propósito. Nós estamos e precisamos, para consolidar de uma vez por todas, essa abreviação do sofrimento. Não tem data, não tem sensitivo, não tem nada disso. Nós precisamos reencontrar o exemplo de Jesus de verdadeiro amor. Amor por nós mesmos. Porque nós não podemos amar ninguém se nós não nos amamos. Amor pelo outro. E no momento em que nós estivermos amando a nós mesmos e ao outro da forma mais pura que nossa evolução permitir, nós também estaremos dando testemunho do que é amar a Deus. Não adianta tentar começar pelo amor a Deus, para depois amar o outro, para depois se amar. A receita veio pelo próprio Jesus. Ame ao próximo da mesma forma que você se ama, ou seja, começa por você. Se ame, se respeite, cuide de você. Mas a mensagem é essa, cuide, o amor que ele quer, cuide de você. Cuide da sua evolução. No momento que você fizer isso com leveza, você vai estar livre de amarras. E aquele sofrimento que parecia insuportável, você vai passar e vai dizer assim, Deus me dá forças, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vou estar lá. Não quer dizer se acomodar não, gente. Para mudar o estado das coisas. Mas pelo menos você entende quando as coisas não saírem como esperado. E a partir desse momento você está pronto para amar o outro. E na hora que você faz essa dupla, amar a si e amar o outro,
sem perceber, você já está dando testemunho do que é amar a Deus. Então, gente, que meu objetivo foi esse hoje, passar essa mensagem de que o sofrimento vai acabar? Com certeza. Mas depende de quem? De cada um de nós. Cada um fazendo sua parte. E não espere o outro, não. Faça a sua parte. Ah, mas ninguém está fazendo. Problema, faça. E de repente, está todo mundo fazendo, todo mundo fazendo. Aí, a regeneração da terra que a gente tanto espera, ela vai se concretizar. Não é com uma data fixada, não. Porque se nós nos acomodarmos, o processo de transição estagna também. Eu não quero ser responsável por isso. Para quando chegar lá na frente, deram a data, e se assim foi por causa de João que atrasou. Eu vou tentar fazer um pouquinho minha parte. Nem que na hora do vamos ver, eu vá para os mais atrasados. Mas eu vou tentar a minha parte. E se cada um de nós fizer, o sofrimento acaba para a gente, para o outro, e a gente talvez comece a ver um mundo com um olhar mais esperançoso, com um olhar de que vale a pena, né? Vamos viver, a mensagem de Jesus é tão gostosa, tão leve. Vamos botar em prática que vale a pena. Tá bom? Uma boa semana a todos. Que Deus esteja sempre conosco. Obrigado. Obrigado, irmão. Depois dessas palavras, a gente tem que, né, continuar refletindo sobre essas nossas escolhas, né? Porque, como o João falou, tudo depende de nós mesmos, né? E a gente tem que também entender que o sofrimento, às vezes, vem para nos alertar, né? Sempre vem para nos ensinar, né? Alguma coisa. A gente tem que procurar extrair esse aprendizado de todo o sofrimento. Eu aqui e muitos amigos aqui, não digo todos, porque nem todos torcem pelo mesmo time, mas quem torce pelo Vitória sofreu tantos meses atrás e hoje está alegre, feliz, não é, Galinho? O sofrimento virou em alegria, se transformou em alegria. Não é isso? Então, no início o Bahia estava lá em cima, o Vitória caiu embaixo, o Vitória vai cair, vai cair. Não caiu não, está lá no meio, está na elite também. Pois é, então o sofrimento sempre vem nos ensinar alguma coisa. Não é? Agora, como o João falou também, depende da mudança. A gente tem que ter a coragem para mudar. Se a gente não tiver coragem para mudar, né, para efetuar essa mudança necessária, a gente não para de sofrer. Não é isso, João? Pois é. Então, nós temos que, como eu digo sempre, a fé e a coragem transformam qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, né, em lição de aprendizado, né, em lição de aprendizagem. Então, é por isso que a gente não pode deixar nunca de ter a fé e junto com a coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Então, antes dos avisos, o sorteio, não é, Edson? Sorteio do livro. Eu até conheço esse livro aqui. Eu conheço esse rapaz aqui e conheço o livro. Então, as meninas aí da recepção, quais são os números? De 1 a 49. Nosso ilustre João Freitas. 18. Número 18. Doutor Rosalvo. Meus parabéns. Eu disse que eu estou lembrado que eu conheço esse camarada aqui de algum lugar. Eu já adquiri. Você já adquiriu? Mas você vai fazer uma Faço. autógrafo aí para minha filha Aline. Tá Aline bom, Andrade, tá certo. que eu vou oferecer. Então segure aqui e me Depois eu cobre. deixo com você. Tá bom? Procura. Valeu. E aí, Genival, quais são os avisos que nós temos
amanhã, né? Amanhã nós temos aqui uma apresentação do grupo de jovens, né? É o grupo da evangelização da juventude. E esse grupo vai fazer aqui uma apresentação, né? E para nós todos, não só para os jovens, não, para nós todos, né? Então, fica combinado que amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui para esse encontro com os jovens, né? E não esqueçam da nossa cantina, não esqueçam, né, das notas fiscais, de colocar o CPF e do nosso bazar também, que precisa de contribuição contínua para que nós possamos continuar nessa campanha de fraternidade diária, né? Nós precisamos entender, nós estamos perto do ano novo, mas nós precisamos entender que essa mudança que João falou, né, para que a gente sofra, combata o sofrimento, sofra menos, a gente tem que passar a adotar o dia novo, em vez do ano novo. Por que esperar o ano, não é, para mudar? Todo dia é dia de mudança. Então, todo dia vamos fazer uma nova mudança em nós mesmos, para que, como o próprio João, repetindo o que ele falou, a mudança começa em cada um de nós. Cada um de nós, à medida que a gente muda, a coletividade também muda. O mundo, repetindo uma frase que eu gosto muito, o mundo não se melhora por si, o mundo se melhora à medida que cada um de nós se melhora. Não é isso? Então vamos serenar de novo as nossas, né, os nossos pensamentos e convidar o nosso irmão para a prece final. Queria só completar aqui, a gente estava ali ouvindo as palavras de Alberto, mas realmente coragem foi uma palavrinha que faltou falar aqui. Eu te agradeço, Alberto, ter trazido, porque precisa coragem para fazer o que precisa fazer. E também lembrando, gente, quando a gente falou do espiritismo aqui, ninguém está dizendo que é para deixar de ser espírita, não. Mas ao contrário, ter respeito por todas as manifestações de fé, porque todas elas, abraçadas de forma sincera, levam à evolução do espírito, né? E nós apenas temos a oportunidade, a belíssima oportunidade de seguir pelo caminho do espiritismo. A nossa prece de hoje vai ser musicada, e eu queria que a gente refletisse na letra dessa música. Todos conhecem, a gente está entrando no período de comemorações natalinas. E para além das comemorações comerciais, vamos lembrar da mensagem que se busca trabalhar nesse período, que foi o objetivo da nossa palestra de hoje, né? A gente tem 365 dias do ano para botar em prática o que acreditamos ser um caminho de fé, mas só vivemos eles durante 8 dias, entre o Natal e o Ano Novo. E se a gente fizesse diferente? Se a gente vivesse isso todos os dias da nossa vida, como a gente vive no Natal, em que a gente deixa de lado o egoísmo, a inveja, a raiva, o rancor. E aí nessa prece de hoje, entrando em sintonia com nossos mentores, com a essência de cada um de nós, vamos orar ouvindo essa canção e refletindo como podemos fazer de nossa vida Natal todo dia. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar,
os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. 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 De paz, de amor, com a energia recebida através dos passes, levemos conosco esse momento. E eu queria pedir que, mantendo ainda esse clima de total concentração e respeito, que a gente nos cumprimentássemos e nos dessemos um abraço uns aos outros aqui hoje. Vamos nos aproximar mais uns dos outros. Que tenhamos uma semana de muita paz. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando no Natal. É tempo de amor.